Olá, crianças! Nesse domingo, nós vamos comemorar a Páscoa. E qual será mesmo o significado da Páscoa? Será que tem a ver com esse coelho? Com os chocolates? Ou será que tem a ver com aquela cruz ali? Vamos descobrir? Pois é, crianças, nesse domingo nós comemoramos a Páscoa. E, infelizmente, muitas pessoas comemoram a Páscoa pelo motivo errado. Elas acham que o mais importante é nós comprarmos chocolate, darmos chocolate para as pessoas que nós gostamos. E a verdade é que é muito bom receber chocolates, mas esse não é o real significado da Páscoa. O real significado da Páscoa está em Deus ter nos amado tanto ao ponto de enviar Jesus para morrer por mim e por você. A Bíblia diz que todo aquele que crer em Jesus, crer no sacrifício de Jesus, será salvo. E esse é o real significado da Páscoa. A Bíblia diz que enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele fez muitos milagres. Ele curou muitas pessoas, ele proclamou o reino de Deus, ele libertou os cativos, aqueles que estavam sendo oprimidos pelo diabo. Ele fez coisas maravilhosas. Então um dia, Jesus, junto com os 12 discípulos, decide voltar para a cidade de Jerusalém. Enquanto Jesus entra na cidade de Jerusalém, as pessoas jogam as suas capas, jogam ramos no caminho que Jesus estava trilhando. E elas começam a gritar, Hosana, Hosana nas alturas. E Jesus entra naquela cidade. Enquanto Jesus estava ali, ele também contou muitas parábolas, ele também manifestou o reino de Deus naquele lugar. E chegou uma noite em que Jesus disse aos seus discípulos para que eles preparassem um local para eles compartilharem a ceia. E naquela ceia tinham dois elementos muito importantes. Um deles era o pão e o outro o cálice. Jesus, enquanto estava naquela ceia, ele levantou o pão e disse para os discípulos que todas as vezes que eles comessem o pão na ceia, era para eles se lembrarem que o corpo de Jesus tinha sido entregue naquela cruz por eles. E Jesus disse que todas as vezes que eles bebessem do cálice, era para que eles se lembrassem também que o sangue de Jesus tinha sido derramado por cada um deles naquela cruz. Então Jesus começou a dizer para os discípulos a importância dele sofrer, dele ser levado naquela cruz. E Jesus também disse que todos eles iriam se afastar por conta do medo. E Jesus ainda disse que teria um desses discípulos que iria traí-lo. Depois da ceia, Jesus foi junto com os discípulos para um monte chamado Getsêmani. Ali, Jesus orou, e ele orou muito, porque Jesus, a Bíblia diz que ele orou tanto, que ele estava triste, que ele estava ali com muitas dores. E a Bíblia conta que Jesus disse para Deus que se fosse possível, se Deus pudesse não permitir que todo aquele sofrimento acontecesse com ele, mas que acima de tudo fosse feita a vontade de Deus. Então chegaram as pessoas que iriam prender a Jesus. Pegaram em Jesus, o prenderam. E sabe o que aconteceu? Pense que esse lápis aqui era Jesus. E aquelas pessoas prenderam a Jesus. Levaram ele para julgamentos completamente injustos. E antes de crucificarem a Jesus, elas maltrataram a Jesus. Elas machucaram muito a Jesus. Elas feriram a Jesus. E a Bíblia diz que pelas feridas dele é que nós podemos ser sarados. Mas Jesus, ele apanhou. Jesus sofreu muito em meu lugar e no seu lugar. E depois de tanto sofrimento, entregaram a cruz para que Jesus levasse. E Jesus tomou a sua cruz e foi carregando essa cruz, até que chegou num lugar em que ele seria crucificado. E então eles crucificaram a Jesus. E Jesus ficou ali. As pessoas passavam do lado de Jesus e elas começavam a xingá-lo, a maltratá-lo, a dizendo: você não é o filho de Deus? Então desce daí se você é mesmo esse filho de Deus. Mas Jesus simplesmente permaneceu naquela cruz por amor a mim e a você. E mesmo em meio a tanta dor, Jesus olhou para Deus e entregou o seu espírito. E Jesus,
Ele morreu por amor a mim e a você. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas quando Jesus veio e ele morreu por mim e por você, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Após a morte de Jesus, ele foi colocado em um túmulo com uma grande pedra. E ao terceiro dia, quando foram visitar aquele túmulo, Jesus já não estava mais lá, porque ele tinha ressuscitado. E é isso que nós comemoramos na Páscoa. Nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós comemoramos o amor de Deus por mim e por você. Nós comemoramos que Jesus sofreu pelos nossos pecados. Nós comemoramos que ele foi morto para que nós pudéssemos receber a vida através dele. Nós comemoramos o amor que Deus tem por mim e por você. E esse amor é infinito. E é por isso que nós comemoramos a Páscoa. Porque bem como vocês sabem, a verdade é que Deus, ele nos criou de forma perfeita. Ele nos criou para estarmos todos os dias com ele. Mas infelizmente o pecado, ele entrou no mundo. E a partir do pecado nós nos afastamos completamente de Deus. Mas Jesus veio e o sangue dele nos limpa e nos purifica de todos os pecados. Se nós crermos no sacrifício de Jesus, se nós crermos naquilo que ele fez por nós naquela cruz, então nós somos limpos. Não há mais condenação para mim e para você. Se nós crermos no que Jesus fez por nós, que ele morreu sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E é por isso que nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, porque nele nós temos vida. Por isso, nesse dia, seja grato pelo privilégio de conhecer esse amor infinito de Deus por você. Grato porque Jesus pagou um alto preço para ter o teu coração. Grato porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho até Deus. E por conta dele, do sacrifício, da ressurreição dele, nós podemos nos tornar filhos de Deus novamente. Seja grato pelo sangue de Jesus, porque ele nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados. Esse sim é o verdadeiro significado da Páscoa. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso